Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, de momentos, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza na minha vida, que eu venho a ser, experimentar e viver. E hoje eu estava refletindo logo cedo e nos veio a seguinte mensagem na nossa mente sobre os dois mundos. E o que é esses dois mundos? Às vezes na vida a gente vive determinadas situações que elas acontecem com muita frequência e a gente tenta mudar essas situações, a gente tenta entender o porquê de determinadas coisas que a gente vive, determinadas coisas que acontecem na nossa vida. E durante muito tempo da nossa existência, a gente verdadeiramente não tem a consciência de por que enfrentamos determinadas situações. Mas é muito interessante quando a gente aprende a buscar a evolução no mundo espiritual e a gente compreender que nós vivemos diante de dois mundos. A cada dia, a cada manhã, a cada instante da nossa vida se apresentam na nossa frente dois mundos. Um mundo é o mundo material, é o mundo da facilidade, é o mundo da conquista, é o mundo da sexualidade, é o mundo dos prazeres, é o mundo dos carros, é o mundo das casas, é o mundo das viagens, é o mundo que te oferece muita facilidade, é o mundo do carnaval, é o mundo dos desafios, mas é um mundo que te dá muito prazer em troca daquilo que você oferece para ele. No outro lado, nós temos o mundo espiritual, que é um mundo que nem todo mundo tem acesso, que nem todas as pessoas têm consciência sobre o que esse mundo representa na nossa vida. Por quê? Nós, todos os dias, nós estamos ligados a esse mundo, a todo momento nós estamos ligados e conectados a esse mundo. E quando a gente não sabe verdadeiramente o significado do mundo espiritual, da nossa vida espiritual, a gente só dá vazão ao crescimento material. E aí um lado da nossa vida, que é o lado espiritual, ele fica totalmente à mercê e facilmente é manipulado por outras forças, por outras entidades e por outras pessoas. Por isso a gente se depara com tantas pessoas sofrendo nesse mundo, por isso a gente encontra tantas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com problemas de transtornos terríveis. Por quê? Essas pessoas, durante muito tempo, elas alimentaram o lado da matéria. Elas vão para o carnaval, elas passam dias e dias fazendo festa, elas comem tudo aquilo que elas desejam e elas não pensam no alimento do espírito. O alimento do espírito é o alimento que te traz a paz, que te traz o encontro com o grande Criador do Universo, que te permite ter uma conexão maior com o Universo. E quando a gente tem uma conexão maior com o Universo, a gente busca mais alimentar o lado espiritual. A gente busca mais essa energia vital da vida, que é levantar e agradecer ao grande Criador do Universo pelas possibilidades, pelas conquistas, agradecer ao grande Criador do Universo até mesmo pelos desafios, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E quando a gente não adquire esse entendimento da vida, esse entendimento da nossa existência, a gente fica simplesmente aqui nesse planeta Terra fazendo tudo aquilo que dá prazer para a carne, fazendo tudo aquilo que satisfaz o nosso desejo, tudo aquilo que satisfaz o nosso ego. Mas aí a gente esquece de buscar aquilo que satisfaz ao nosso eu. Eu acredito que nós temos uma missão aqui nesse planeta Terra, que é a missão de evoluir. Mas, Mário, como a gente pode evoluir? Evoluir é uma primícia que parte de um processo de que eu sei determinadas coisas e eu começo a estudar sobre essas coisas, eu começo a viver essas coisas, eu começo a observar essas coisas com uma visão mais ampla, e aí essas coisas começam a ganhar uma nova dimensão, começa a ter um novo sentido na minha existência. É exatamente isso que acontece com o despertar espiritual. Mas só que o que eu quero deixar para vocês aqui nessa mensagem é que, a partir do momento que a gente busca uma elevação espiritual, que a gente adquira uma consciência dos dois mundos que nós estamos frequentando diariamente, que nós estamos frequentando a cada instante, é interessante você perceber que o mundo material ele pode te oferecer algumas dificuldades, mas você se adapta muito fácil a ele, porque ele sempre te dá uma recompensa. No mundo espiritual, os desafios, as dificuldades, elas são bem maiores. Por quê? A partir do momento que eu compreendo a verdade, a partir do momento que um leque se abre diante da minha visão, de que tudo que eu fiz até hoje está errado, eu vou passar por um processo de desconstrução.
E é o processo mais difícil que tem na vida humana, é quando a gente tem que desconstruir o nosso ser, quando a gente tem que desconstruir aquilo que nós compreendemos como verdade, aquilo que nos ensinaram durante toda a nossa vida como seres humanos. Não é um processo fácil, é um processo kármico. Por quê? Ao longo da vida, a gente vai adquirindo comportamentos, a gente vai adquirindo sentimentos e a gente vai vivendo emoções. E para a nossa realidade, dentro do conhecimento que nós temos, essa emoção, essa atitude, essas ações que nós praticamos é a ação correta, até chegar a um despertar. O processo do despertar é exatamente o processo que você fica altamente irritado com tudo aquilo que você fazia, com tudo aquilo que anteriormente te dava prazer. Você passa a ter um desgosto profundo quando você recorda de todas as coisas que você já fez, porque as coisas que você fazia anteriormente, modelado e moldado pela característica dos seus pais, dos seus avós, da sociedade e pelo mundo material, você percebe que aquela influência ela foi altamente destrutiva para a tua vida. E aí você percebe que você precisa mudar quando você atinge o despertar espiritual. Mas o despertar espiritual ele não vai te livrar da dor, do sofrimento, muito pelo contrário. Você vai sofrer até muito mais, você vai viver até muito mais a dor de uma forma intensa. Porque quando eu não conheço a verdade, qualquer mentira que me apresentarem, eu vou aceitar essa mentira, eu vou viver essa mentira, e talvez essa mentira ela vá satisfazer a minha necessidade humana, ela vai satisfazer a minha necessidade como homem, de permanecer fazendo as coisas que eu sempre fiz, de errar e não aceitar e não admitir que eu estou errando. Então tudo isso é muito complexo. Então o que eu quero transmitir para vocês nesse vídeo é: o despertar espiritual é um processo muito mágico, é um processo muito intenso, mas é um processo que você, em alguns momentos da tua vida, você vai se sentir um pouco como se um peixe fora do aquário. Ou melhor, você vai se sentir um tubarão que foi colocado dentro de um pequeno aquário, e você vai sentir uma insatisfação muito grande. Você não vai sentir mais medo das coisas que você tem para viver, das coisas que você tem para enfrentar. Mas por outro lado, você vai olhar para as pessoas e você vai ver, caramba, o que é que acontece com essas pessoas? Por que elas fazem isso? Por quê? Você vai sentir dentro do seu íntimo uma necessidade muito grande de poder ajudar as outras pessoas. Mas só que as outras pessoas, na sua grande maioria, elas têm uma venda nos seus olhos. E elas vivem ainda o mundo material. Elas vivem para satisfazer a carne, quando na verdade a visão que você tem hoje é de um mundo espiritual. A visão que você tem é do mundo metafísico. E aí como é que você vai conseguir manter um diálogo com alguém que vive simplesmente para satisfazer a carne? Alguém que vive simplesmente na matéria, quando você vive um mundo de um despertar espiritual, que é exatamente isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, uma coisa assim, não sou muito bom de inglês, mas em uma universidade dos Estados Unidos agora está acontecendo um grande despertar, onde alguns jovens começaram a oração, a adorar o Senhor, em uma capela da universidade, e até hoje eles nunca pararam, e a cada dia o mover de Deus se intensifica lá. Por quê? Aquelas pessoas entraram no plano espiritual, elas atravessaram o portal da matéria e elas cruzaram o portal do despertar espiritual. E por isso está tendo aquele mover de Deus, por isso lá está tendo bênção, por isso deficientes estão levantando da cadeira de roda e andando, por isso um jovem brasileiro foi ajudado financeiramente em muitas centenas de dólares. Por quê? As pessoas que estão lá, elas estão vivendo um mover do grande Criador do universo, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo, ajuda o teu semelhante, ama o teu próximo. Lá eles compreenderam exatamente como funciona o jogo da vida. O jogo da vida tem suas regras aqui na matéria, que é o homem que cria, mas no jogo da vida nós vivemos as regras do Espírito. E as regras espirituais quem criou é o grande Criador do universo. E se nós abrirmos as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a gente percebe que aquele livro é a boca de Deus falando conosco. Infelizmente, a doutrina católica, a religião católica aboliu vários livros que iriam nos trazer muitas revelações, como o livro de Enoque e alguns livros de Isaías, né? Mas a gente pode descobrir tudo isso através do despertar, através da procura. Eu falo sempre, quem procura acha. Então chegou o momento de todos nós buscarmos aquilo que nós temos interesse de receber. Então se você quer agora viver um despertar espiritual e sair desse mundo
que não te leva a nada, só a tristeza, só a desilusão, só o buraco negro da dor, você tem essa oportunidade agora, mas basta você querer. E para você querer, você tem que também estar disposto a pagar um preço, e o preço é alto. Então se prepara para o que vem por aí a partir do momento que você atingir esse despertar espiritual. Você vai sofrer ataques espirituais, mas tudo isso vai valer a pena. Por quê? Você sabe que você está na presença do grande Criador do Universo. Não existe nada que possa superar, não existe nada que seja maior do que isso. Pega esse código e abraça para a vida, o céu sempre, uau!